expediente. Passo a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso neste momento, passamos à ordem do dia para relatar, conselheiro Otávio. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Antes de começar a relatar, eu queria fazer uma proposta de emenda à nossa resolução 2 de 2003. Simplesmente que já houve até alteração de nossa parte, mas agora surgiu um outro caso e não tinha, verificamos que a gente não tinha também concedido prazo para encaminhamento para o tribunal os atos de aposentadoria. A gente está sugerindo acrescer só na nossa resolução que, além de contratos, convênios, o ato de aposentadoria também. E também, nisso aí, o doutor Rodrigo, o conselheiro Rodrigo, fez uma observação e a gente também está só alterando também a palavra Fundef para Fundeb para atualizar os encaminhamentos. Então, estou passando para todos os conselheiros e para a comissão do plenário para contar como a primeira leitura. Ricardo, vai dar para a Cida ali, para Dom Anselmo e para todo mundo ficar. Dito isso, conselheiro, passarei então a relatar. Tem em mão 3 processos. O processo TC 16475-2009, o processo 16462-2009 e o processo 16474-2009. Todos estes 3 processos, eles tramitaram e transitaram aqui através do Ministério Público, e o Ministério Público, através dos acordos 743 de 2010, 741 de 2010 e o 129, parecer 1263 de 2012. Todos esses três processos, parecer, não foi feita a notificação antes de aplicação da multa. Então, eu estou trazendo o voto pelo cancelamento, acompanhando o Ministério Público no sentido de, cancelando isso aqui, fazer então um novo processo para que possa estar dentro da legalidade. Então, sou pela anulação dos acordos de referido processo, cientificar os gestores, que é o senhor Tadeu Guzmão Muritiba, o senhor Coronel PM Dalmo Sena Sampaio e o senhor Mário Jorge Uchoa Souza. Esses 3 gestores, cientificar os gestores acima já relacionados, e a remessa dos autos à direção do FUNCONTA para ciência e cumprimento das deliberações após os autos deverão retornar ao gabinete do relator para prosseguimento do regular do processo. É como voto. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, senhores conselheiros, os 3 processos tratam-se de recursos de reconsideração em que os gestores que foram penalizados se insurgiram contra acórdãos desse Tribunal de Contas, tendo em vista que foi aplicada a penalidade prevista no rito do FUNCONTAS, sem que houvesse a notificação para o contraditório prévio. Em todos eles, o Ministério Público se manifestou acolhendo os recursos, razão pela qual opinamos pelo provimento dos recursos e pela nulidade dos acórdãos, das penalidades aplicadas nos acórdãos ora atacados. E, nesse caso, não há, como todos os acórdãos são anteriores ao exercício até de 2011, o último deles é de 2011, não há sequer necessidade de abertura de novo processo, porque já teria incidido aí o fenômeno da prescrição. Então, nesse caso, é somente realmente pelo provimento do recurso para declarar a nulidade dos acórdãos em que foram imputadas penalidades aos gestores responsáveis. Em discussão, os processos. Não. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. O relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, era só uma questão de ordem, saber se tem algum parecer meu. Não, tem não.
Está com os 3 pareceres. Estou com os 3 pareceres aqui. É um meu, um do Dr. Rafael e o outro da doutora Estela. Sendo assim, eu acompanho. Voto com o relator, presidente. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovados. Processo TC 6708-2016. Versos autos sobre aplicação de multa oriunda do FUNCONTA ao chefe do Gabinete Civil do Governador de Alagoas, senhor Fábio Luiz Araújo Lopes Farias, em descumprimento da legislação em vigor, em especial a Resolução Normativa 2 de 2003, Calendário de Obrigações de Gestores. Foi a prestação de contas do exercício 2014. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 2º da Resolução Normativa, o gestor foi notificado, conforme consta no ofício 1065/2016, para que no prazo de 5 dias improrrogável se manifestasse ou não o envio do prazo regulamentado do documento acima mencionado. A defesa foi apresentada e juntada aos autos em 1/9/2016 e os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, o qual opinou pelo acolhimento da defesa, pela não aplicação da multa, fundamentado no princípio da insignificância, boa-fé e razoabilidade. Face à circunstância acima exposta, é indispensável avaliar a defesa do gestor em virtude de que foi informado ao responsável técnico do Gabinete Civil, a servidora Maria Lúcia Ferreira, que protocolou o Tribunal de Contas, fechava às 19 horas. No entanto, no dia 30/4, data limite para o envio, ao tentar protocolar a manifestação da justificativa do Gabinete Civil às 18h30, não foi permitida a entrada da servidora que se encontrava com a documentação. Assim, só foi possível protocolar a manifestação e as barras justificativas no próximo dia útil, dia 4/5, que deu origem ao processo TC 4641, balancete geral do exercício 2014. Portanto, não é razoável a aplicação de multa diante a justificativa do gestor e comprovação que o atraso da entrega por um dia não é útil, não havendo prejuízo ao controle aos controles externos desta Corte. Voto pelo acolhimento da defesa apresentado ao gestor e, consequentemente, o arquivamento do processo da aplicação da multa. B, pela remessa dos autos à diretoria do FUNCONTA para os devidos fins. Como voto. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, senhores conselheiros, nesse processo de FUNCONTAS, o que foi verificado foi justamente pela defesa apresentada pelo gestor, foi que a documentação foi enviada no primeiro dia útil após o vencimento do prazo. E tendo em vista que esse pequeno atraso não tem o condão de prejudicar o exercício do controle externo por essa Corte de Contas e que, em atendimento aos princípios da boa-fé, da insignificância e da razoabilidade, o Ministério Público entendeu acolher a defesa apresentada pelo gestor e, consequentemente, opinamos pela não aplicação da multa e arquivamento do presente processo. Em discussão o processo. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Processo TC 14.269/2011. Versos autos sobre aplicação de multa oriunda do FUNCONTAS, gerado no dia 4 de outubro de 2011, ao gestor da Prefeitura de Capela, senhor João de Paula Gomes Neto, por descumprimento da legislação em vigor, em especial a Resolução Normativa 2 de 2003. Pelo não encaminhamento, no prazo regular das documentações, relatório de gestão fiscal, terceiro trimestre, relatório de execução orçamentária sexto, relação de assistência social de dezembro de 2010, balancete de saúde, balancete de Fundeb, balanço geral do relatório fiscal do quarto trimestre. Em cumprimento do estabelecido no artigo 2 da Resolução Normativa 10 de 2011, o gestor responsável pelo envio da documentação foi notificado apenas em 28 de março de 2017, conforme consta o ofício 226 de 2017, para que no prazo de 5 dias improrrogável se manifestasse. Quanto ao envio do prazo regulamentado, o documento acima informado, sua defesa foi juntada aos autos no dia 3 de maio. Seguir os autos ao Ministério Público de Contas, que através de parecer 3320 de 2017, da Dr. Gustavo, opinou pela prescrição verificada ex officio, em virtude do prazo prescricional de 5 anos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Por esse entendimento, passaria diretamente para o voto, que eu já tem vários casos sobre o mesmo assunto, e eu vou pelo arquivamento do presente processo de aplicação de multa, reconhecendo a prescrição por analogia da Lei 9.873 de 2009, procedente do Supremo Tribunal Federal. B, pelo desentranhamento das folhas 4 a 98, as folhas 9 e 199 do processo TC 79 de 2017, para instaurar 2 processos respectivos, balancete do Fundep, 2010, balancete da Assistência Social e o encaminhamento da diretoria para a diretoria competente. C, pela remessa dos autos da diretoria do FUNCONTA para os devidos fins de cumprimento da deliberação contida no item B desse presente processo. E D, da ciência ao gestor da época, Sr. João de Paula Gomes Neto, desta presente deliberação. Com a palavra o Ministério Público. Presidente, o Ministério Público se manifestou nos autos por intermédio do parecer 3320 de 2017, tendo opinado pelo reconhecimento da prescrição, nesse caso o reconhecimento ex officio, tendo em vista que não foi alegado pelo gestor, e, consequentemente, pelo arquivamento do presente processo sem aplicação de sanção ao gestor responsável. Em discussão o processo. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Aprovado. Processo TC 5476-2012. Trata-se do presente processo sobre o balanço geral da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, da SMTT, alusivo ao exercício financeiro 2011, na gestão do senhor José Pinto de Luna, encaminhado o ofício em 139, em 2012, de 18 de abril de 2012. Ao ser analisado o demonstrativo contábil do período acima mencionado, foram observadas falhas técnicas apresentadas no balanço patrimonial e variações patrimoniais, conforme consta no despacho anexado do analista de conta nas folhas 80, que procedeu o exame do referido balanço. Inicialmente, cumpre analisar que a competência do tribunal para apreciar contas prestadas no âmbito da subjurisdição. Preliminarmente, em cumprimento ao princípio do contraditório e da ampla defesa, faz-se necessária a citação do gestor para apresentação da defesa e esclarecimento no prazo regimental, de acordo com o artigo 95, inciso 3º do regimento interno desta Corte, sendo o atual gestor citado para proceder à remessa dos documentos e correção dos erros de natureza técnica contábil do balanço patrimonial, variações patrimoniais, demonstrativo da dívida fundada interna e o demonstrativo da dívida flutuante. Ressaltamos que não houve manifestação do gestor atual com relação à solicitação. Ante da consideração acima no uso das atribuições constitucionais, legais e regimentais a mim concedido, voto pela notificação, uma outra notificação ao gestor superintendente do Municipal de Transporte, para que no prazo de 5 dias, contados a partir do recebimento da notificação via R, apresente esclarecimento em relação às falhas técnicas apontadas. B, pela aplicação da multa de CEUMPIFAL equivalente a R$ 2.429 ao senhor Antônio José Gomes Moura, em virtude do atendimento da diligência requerida através do ofício 136, de 2017. C, pela ciência do gestor acima mencionado da presente deliberação, que os autos deverão retornar ao gabinete deste relator para sobrestamento. E que seja publicada a presente deliberação no Diário Oficial desta Corte de Contas. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público opina favoravelmente a penalidade imputada ao gestor e também favoravelmente as demais diligências requeridas pelo conselheiro relator. Em discussão o processo. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro substituto. Acompanho o doutor relator, senhora presidente. Sérgio. Aprovado. Processo TC 6803 de 2011. Versus autos sobre a aplicação de multa oriundo do FUNCONTA ao gestor da Companhia de Abastecimento e Água, Saneamento do Estado de Alagoas, Casal, senhor Álvaro José Menezes da Costa, pelo não encaminhamento do balanço geral do exercício 2010 e o primeiro termo aditivo do contrato celebrado com a empresa Antônio José de Oliveira Teles Vasconcelos, quarto aditivo do contrato celebrado com a empresa TCGEL, Terceirização de Serviços Gerais,
Consta nos autos o AR da avisa de recebimento, se verifica a notificação de situação expedida através do ofício acima referido, em 10 de setembro de 2015, sendo a defesa apresentada tempestivamente em 16 de julho, autuando sobre o processo TC 8220 de 2015. Após a devida anexação ao processo originário, seguiram os autos ao Ministério Público de Contas, o qual opinou pela aplicação da multa por considerar a justificativa insubsistente, visto que o fato gerador da multa incidiu quanto ao gestor, quando o gestor deixou de enviar a documentação no prazo, estipulado pela Instrução Normativa deste Tribunal, conforme parecer 6124 do Dr. Pedro Barbosa. Os autos foram juntados ao relatório TC 6003 e ao ofício 129 de 2007, que comprova o envio tempestivo do balanço no exercício de 2010 na data de 28 de abril de 2011. Faz a circunstância assim mencionada, é indispensável notar que o ex-gestor da Casal descumpriu com a legislação vigente apenas com o envio intempestivo do primeiro e quarto termo aditivo do contrato, assim mencionado conforme consulta ao SIM. No que diz respeito ao balanço geral de 2010, não houve descumprimento do calendário de obrigação, pois já está comprovado nos autos que os documentos foram tombados sobre o número TC 6003 na 28 de abril de 2011, sendo o prazo final em 30 de abril. Nestas condições, por faltar e estou votando pela aplicação da multa equivalente a R$ 2.429 ao senhor Álvaro José Menezes da Costa, pelo envio intempestivo dos primeiro e quarto termos ativos do contrato supramencionado em conformidade com o dispõe o artigo 3 do inciso 2º da Resolução Normativa 1 de 2003. B. Pela ciência ao gestor acima mencionado da presente deliberação, para que no prazo de 15 dias, ao contar o trânsito julgado, proceda o recolhimento. C. Pela remessa aos autos da direção do FUNCONTS para a ciência e cumprimento desta deliberação. E D. Alertar o gestor que o não pagamento da multa aplicada no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento de competente ação de execução de título extrajudicial. Com a palavra o Ministério Público. Na forma do parecer exarado nos autos, o parecer 6124 de 2016, o Ministério Público considerou a defesa apresentada insubsistente, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação da multa. Em discussão o processo. Em votação, conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Também com o relator, presidente. Conselheiro substituto, doutor Acompanho o Sérgio. relator, senhora presidente. Aprovado. Processo TC 12043, 2006. Trata-se do presente processo sobre inspeção em loco de natureza ordinária realizado no Fundo de Previdência Municipal de São Sebastião, alusivo ao exercício 2005, gestão do senhor José Leones do Nascimento. Devidamente autorizado pelo conselheiro presidente deste tribunal, a equipe técnica multidisciplinar procedeu à inspeção em loco de natureza ordinária nos documentos de receita e despesa no Fundo de Previdência Municipal de São Sebastião, no exercício acima citados. Ao serem examinados os documentos contábeis e demais procedimentos realizados no Instituto em destaque, foram observados alguns indícios de falhas procedimentais na documentação ditada, conforme consta no relatório Afrodefafon 110/2005. Os autos evoluídos no gabinete da conselheira relatora, após análise, emitiu a decisão simples, na qual cientificar o gestor do fundo dos indícios de irregularidade na documentação auditada, concedendo o prazo de 15 dias para apresentar a justificativa /defesa. Em vista da apresentação da defesa por parte do gestor, os autos foram evoluir a Diretoria de Fiscalização Municipal, DEFAFON, a Procuradoria Jurídica e a Comissão Revisora para análise. Se manifestaram pelo acatamento parcial da defesa, devendo responder pelos autos administrativos como ordenador de despesa, como o mesmo deve ser punido com multa. Após os autos foram levados ao pleno deste TCE pelo relator, que manteve o entendimento do parecer da DEFAFON, da Procuradoria Jurídica e da Comissão Revisora, aplicando a multa de 50 UPFAL à época e concedendo prazo para recurso, apresentação de recurso. Notificado pela decisão simples, decisão do Pleno, através do ofício 37/2010, para proceder ao pagamento da sanção da multa. O gestor apresentou tempestivamente o recurso de reconsideração, o qual encaminhou para a DEFAFON, em que manteve sua decisão pelo acatamento parcial da defesa e aplicação da multa. Em seguida, evoluiu para a Procuradoria Jurídica, onde sugere a estipulação de prazo para a juntada dos estrados e posterior julgamento.
através de decisão simples, deliberada por esta Corte de Contas em 20 de junho de 2017, foi concedido pela relatora mais 15 dias para que o ex-gestor fizesse a juntada dos extratos. Porém, conforme o processo TC 16689, o ex-gestor não apresentou nenhuma documentação para elidir a falha. Considerando que foi verificada irregularidade em relação aos procedimentos contábeis adotados pela administração num período sob exame. Considerando que foi procedido o direito de ampla defesa e o contraditório, através de decisão simples deliberada por esta Corte e devidamente publicada em Diário Oficial. Considerando que foi apresentada a defesa por parte do gestor, que, ao ser analisado, foi acatada parcialmente, devendo responder como ordenador de despesa, com o mesmo deve ser punido com multa. Considerando que a relatora manteve o entendimento sobre a defesa através da resolução 259/2010, aplicou 50 UPFAL e concedeu o prazo para a nova apresentação de recurso. Considerando que o gestor apresentou pedido de reconsideração, o qual foi acatado parcialmente e concedido o prazo de mais 15 dias para o gestor fizesse juntada dos extratos para julgamento. Foi pedido os extratos bancários e ele nunca encaminhou. Que não foi apresentada nenhuma documentação por parte do ex-gestor em resposta à decisão simples, deliberada por esta Corte, como observado no relatório de inspeção em loco. Voto, então, pelo julgamento irregular dos procedimentos contábeis e administrativos realizado no exercício financeiro de 2005, gestão da época do senhor José Leônidas Nascimento, ex-gestor do Fundo de Previdência Municipal de São Sebastião. B, pela aplicação da multa de 100 UPFAL, equivalente a R$ 2.500. C, pelo envio de cópias dos processos ao Ministério Público para, se assim entender, adotar as medidas que julgar pertinente. E D, que o presente processo deverá ser anexado à prestação de contas do exercício 2005 do Fundo de Previdência Municipal de São Sebastião. Como voto? Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, esse processo é um processo relativo à prestação de contas do exercício de 2005, razão pela qual não houve tramitação pelo Ministério Público de Contas e nós não fazemos manifestação formal nesse tipo de processo. Em discussão, o processo. Senhor presidente, uma dúvida, senhor conselheiro Otávio Lessa, eu verifiquei que tem instrução da Procuradoria Jurídica aí nesse processo. Isso se refere a... Não, Procuradoria do Tribunal. Naquela época tinha. Isso, então essa instrução ainda se refere ao período anterior àquela resolução que tratou das novas competências da Procuradoria Jurídica, é isso? Isso, exatamente. Ok, obrigado, era essa dúvida. Que aí passou direto tudo para o Ministério Público. Ok. É antes. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro substituto doutor Sérgio. Com o relator, senhor presidente. Aprovado. Tem em mãos também o processo TC 3902 de 2008. Trata-se da presente processo, prestação de contas geral da Prefeitura de Barra de São Miguel, referente ao exercício financeiro 2007, cujas peças chegaram a este tribunal através do ofício 103 de 2008, em abril de 2008, sobrescrito pelo senhor Reginaldo José de Andrade, prefeito, conforme determina o artigo 1º, inciso 4 da Lei 5.604. A prestação de contas do município de São Barra de São Miguel, exercício financeiro de 2007, foi encaminhada dentro do prazo determinado pela Resolução 2 de 2003. Seguindo o rito estabelecido pelo regimento interno desta Corte, os autos foram encaminhados à Diretoria de Fiscalização Municipal, DEFAFON, que, ao examinar a documentação constante do referido processo, constatou, conforme anunciou o relatório AFRO-DEFAFON 07/2009, a regularidade do seu aspecto contábil. Informa ainda que o relatório, que os anexos exigidos da Lei Federal 4.320 foram devidamente enviados a esse egrégio tribunal, ofertando as condições necessárias para a realização da análise contábil do balanço, não apresentando quaisquer irregularidades que merecessem maiores comentários. No tocante aos créditos orçamentários de lei municipal 433 de 18 de dezembro de 2006, estimou a receita de exercício financeiro em 14.471.000, ao tempo que fixou a despesa de importância de igual montante. Foram abertos créditos adicionais, tipos suplementares, devidamente autorizados, de 2.809.000, utilizando-os para a cobertura de recursos de anulação de dotação em sua totalidade.
totalizou a despesa autorizada do exercício 2007, após a alteração introduzida pelo crédito montante de 20 milhões, conforme demonstração a seguir. Foi constatada a regularidade da utilização dos créditos, do mesmo modo que os recursos foram mencionados. No município, em evidência, a receita arrecadada soma um montante de R$ 9.672.000, produzindo uma receita menor, constatando a seguinte variação de receita. Botas da diferença menor, calculou recebeu acima do que foi previsto, abaixo do que foi previsto. Foram realizadas despesas no montante de R$ 10.380.000, constante a variação menor a realização da despesa do município. Diante dos valores constantes e consolidados no balanço orçamentário da execução fiscal, demonstrou resultado abaixo do previsto da arrecadação. Enquanto-se o balanço e variação patrimoniais, aduz o relatório da equipe técnica enquanto-se produzido de forma harmoniosa com a legislação vigente, conforme análise e confronto com as peças anexas e que acompanha a prestação de contas. O balanço financeiro demonstra a receita e as despesas orçamentárias, bem como o ingresso de dispêndio extra-orçamentário conjugado ao saldo, ao caixa, conforme disposto no artigo 103. O balanço patrimonial apresentou um déficit financeiro na ordem de R$ 900.000, resultante da diferença entre o envio financeiro correspondente a R$ 804.000 e o passivo financeiro montante de R$ 1.705.000. As variações patrimoniais demonstram todas as alterações ocorridas no patrimônio, tendo qualitativas como quantitativa indicado o resultado patrimonial do exercício de forma do artigo 104 da Lei Federal 4.320. As variações registradas durante o exercício nos demonstram superávit patrimonial na ordem de R$ 340.000, e qual adiciona um saldo patrimonial de R$ 2.794.000. Tem um quadro demonstrativo. Os saldos em caixa de banco foram devidamente comprovados pelo extrato bancário e termo de conferência de caixa, anexo à prestação de contas. Foi plenamente cumpridas as exigências legais contidas no artigo 19, inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece o gasto com pessoal que não poderá ultrapassar 60% da receita corrente líquida com despesa de pessoal, com a repartição determinada pelo artigo 20, inciso 3º, que é de 54% para o município e 6% para a Câmara Municipal, sendo cumpridos os percentuais de 24,26% para o município e 1,68% para a Câmara. Com relação ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 12 da Lei 101/2000, combinado com o artigo 167, inciso 3º da Constituição Federal, o montante previsto para operações de crédito não poderá ser superior às das despesas de capital, constando na lei orçamentária. Verifica-se o cumprimento do diploma legal. No tocante ao artigo 77 do Art das Disposições Constitucionais e Transitórias, que determina a aplicação mínima, que na ocasião era de 15% da receita de que trata o artigo 156, 158, inciso 1 e 159 da Constituição Federal, em ações e serviços públicos de saúde, que assim sendo, o município de Barra de São Miguel cumpriu o que determina o diploma legal, aplicando 17,40% dos mencionados recursos. Foi plenamente cumprida as exigências constitucionais contidas no artigo 212 da Constituição Federal, tocante à aplicação do percentual de 25% da receita proveniente dos impostos arrecadados, inclusive os transferidos pela União e pelo Estado, e na manutenção e desenvolvimento do ensino, uma vez que foram aplicados 25,10% das transferências recebidas. Considerando os laudos técnicos e as peças contábeis constantes no processo sobre exame e o cumprimento constitucional legal, ressaltando que não houve inspeção em loco do exercício analisado, entendemos que a prestação de contas do município de Barra de São Miguel, exercício 2007, gestão do senhor Reginaldo José de Andrade, reúne condições de aprovação por parte da Igreja de Câmara Municipal, que poderá, querendo proceder outras verificações que se julgarem necessárias. É o parecer. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, esse processo também é prestação de contas anterior ao exercício de 2010, que não é tramitação pelo Ministério Público de Contas. Em discussão. Em votação. Senhora Presidente, Com a na palavra. fase de discussão ainda, eu só gostaria de saber se o gestor ele encaminhou as leis orçamentárias municipais, a LDO, o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária. Mas eu vou deixa eu dar uma olhada primeiro. Marcelo.
Quero que ele deu. Tá aí? Aqui tá. Aqui, né? Os balancetes. Orçamento. Teria que ver com o menino. Não sei, tem dúvida aqui. Vou chamar o Cris para dar uma olhada aqui, viu? Conselheiro, enquanto eu estou verificando aqui, conselheiro, não tem mais processo, conselheiro, para ir adiantando, depois a gente retorna a isso aqui. Conselheiro, eu vou pedir vista dos autos. Tá bom. Então, eu vou pedir vista dos autos. Em vista ao conselheiro Rodrigo, o processo ora relatado pelo conselheiro Otávio. Sem mais processo. Encerrada a pauta do conselheiro Otávio, pela ordem, conselheira Maria Cleide. Senhora Presidente, senhores conselheiros, membros do Ministério Público, junto ao tribunal, eu tenho a relatar um total de 8 processos, todos eles tratam de aplicação de multa, descumprimento da legislação em vigor, concessão de prazo para justificativa, não apresentação de defesa no prazo concedido, aplicação de multa. O primeiro é o processo TC 14624, de 2014, sancionada a senhora Sueli Cristiane da Silva, ex-gestora do Fundo Municipal de Previdência Social de Teotônio Vilela, pelo não envio no prazo regulamentar da 4ª remessa do SICAP 2013. O segundo processo TC, número 16666, de 2014, a senhora Nádia Apolinário da Silva, ex-gestora do Fundo Municipal de Saúde de Campo Alegre, pelo não envio no prazo regulamentar da 5ª remessa do SICAP. O terceiro processo, TC, número 16665, de 2014. A sancionada é a senhora Maria Josineide Vasconcelos Granja, gestora do Fundo Municipal de Educação de Campo Alegre, pelo não envio no prazo regulamentar da 5ª remessa do SICAP, de 2013. O processo TC número 15612, de 2014, sancionada a senhora Noêmia Maria Barroso Pereira Santos, gestora do Fundo Municipal de Educação de Teotônio Vilela, pelo não envio no prazo regulamentar da primeira remessa do SICAP de 2014. Processo TC número 15666, de 2014. A sancionada é a senhora Gisela Luiza Araújo Ferreira, ex-gestora do Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande, pelo não envio no prazo regulamentar da primeira remessa do SICAP de 2014. O processo TC 15618, de 2014, a senhora Cícera Cristina Costa Borges Silva, gestora do Fundo Municipal de Saúde de São Brás, pelo não envio no prazo regulamentar da primeira remessa do SICAP de 2014. Processo TC número 14608, de 2014, é a senhora Welza Kesley Félix Barbosa, gestora do Fundo Municipal de Educação de Junqueiro, pelo não envio no prazo regulamentar da 4ª remessa do SICAP de 2013. E, por último, o processo TC 1694, de 2015, a sancionada é a senhora Micheline Barbosa da Silva, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Olho d'Água Grande, pelo não envio no prazo regulamentar da 2ª remessa do SICAP de 2014. As gestoras e gestoras foram notificadas, não havendo no prazo fixado respostas às notificações. Então, dessas condições, eu voto pela aplicação de multa de 100 paus aos gestores aqui citados e gestores, pela ciência das presentes deliberações, pela remessa dos autos à diretoria do Funcontas para ciência e cumprimento destas deliberações, e alertar aos gestores e gestores que eu não cumprimento
que o não pagamento da multa aplicada implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado. É assim como voto, senhora presidente e senhores conselheiros. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, nos 8 processos ora relatados, não houve tramitação pelo Ministério Público de Contas, tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores responsáveis sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa. Em vista disso, nós nos manifestamos apenas na sessão e, desde já, pela aplicação das penalidades. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Fernando. Com a relatora, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com a relatora, presidente. Conselheiro Sérgio. Com a relatora, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com a relatora. Aprovados. Senhora presidente, sem mais processos para esta sessão. Pela ordem, conselheiro Fernando. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, trago para relatar, senhora presidente, 6 processos oriundos do FUNCONTAS, aplicando multa a diversos gestores por descumprimento dos calendários específicos. Eu faço em lista qualquer dúvida dos processos de conta aqui na bancada. Processo TC de número 1216/2017, do município da Barra de Santo Antônio. A responsável, a senhora Terezinha Gomes Lessa, gestora do sistema de água, de abastecimento de água e esgoto daquela municipalidade. A aplicação da multa se dá pelo não envio da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2015. Processo terceiro de número 2327/2017, do município de Santana do Mundaú. A responsável, Keliane Correia de Almeida, gestora da Câmara, à época, daquele município. A aplicação da multa se dá pelo não envio da 4ª remessa de SICAP de 2016. No processo TC de número 831/2017, do município de Paripueira, responsável Maria Leôncio Pacheco, gestora do Fundo Municipal de Educação daquele município, a aplicação da multa pelo não envio da 4ª remessa de SICAP de 2016. No processo TC de número 6728/2017, do município de Marechal Deodoro, responsável foi José Roque da Silva Júnior, gestor, à época, da Superintendência de Transporte e Trânsito daquele município, a aplicação da multa pelo não envio da 6ª remessa de SICAP de 2015. No processo TC de número 2312/2017, do município do Pilar, responsável Givoneide de Almeida Ferreira Santos, gestora à época do Fundo Municipal de Previdência própria do município do Pilar. A aplicação da multa se dá pelo não envio da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2015. No processo TC de número 6723/2015, do município de União dos Palmares, o responsável, seu Antônio da Luz Calazans, gestor à época do sistema de abastecimento de água e esgoto daquele município, a aplicação da multa pelo não envio da 5ª remessa de SICAP de 2015. Todos os processos, senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, não evoluíram ao Ministério Público porque, apesar de regularmente notificados, os gestores e as gestoras não exerceram o seu direito sagrado à defesa. Portanto, nós estamos aqui aplicando a multa no seu patamar mínimo de 100 PIFAL e sendo aprovado por esta Corte, que ela tenha sua tramitação regular, regimental, normal. Assim como o voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, do mesmo modo, nos 6 processos ora relatados, tendo em vista que os gestores responsáveis notificados sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das multas.
Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovados. Senhora presidente, não tem mais processo para relatar nesta sessão. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, eu trago a relatar inicialmente o processo TC 18.344/2017 do município de Santana do Ipanema, tendo como responsável o senhor José Mário da Silva. Trata-se de uma representação. Trata-se de uma representação formulada a esta Corte de Contas pelo Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, devidamente protocolada no dia 19 de dezembro de 2017, diante de informações encaminhadas por meio de correspondência externa, expedida pela Eletrobras Distribuição Alagoas, relativas à situação de inadimplência no pagamento dos serviços de energia elétrica do município de Santana do Ipanema, referente ao exercício financeiro de 2015, totalizando à época uma quantia de R$ 42 mil aproximadamente, dos quais 2.400 seriam decorrentes de encargos pelo não adimplemento oportuno. Requeriu o Ministério Público, ao final, o recebimento da representação, nos termos do artigo 192 e 193 do Regimento Interno, a intimação do ex-prefeito José Mário da Silva para que exerça seu direito de defesa, a realização de diligências eventualmente necessárias e, por fim, o retorno dos autos ao Ministério Público de Contas para análise e emissão de parecer conclusivo. Através da presente representação, o Parquê de Contas busca apurar a suposta prática de ilícito contratual pelo gestor do município de Santana do Ipanema, senhor José Mário da Silva, consubstanciado em possível ocorrência de dano ao erário pelo não pagamento dos serviços de energia elétrica prestados pela concessionária Eletrobras Distribuição Alagoas àquele município. Os autos foram inicialmente encaminhados à presidência, que, após admitir a presente representação, determinou o encaminhamento dos mesmos a este gabinete. Este é o relatório, Excelência. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, trata-se também de representação aqui de matéria já trazida pelo MP de Contas a deliberação plenária para apurar eventual responsabilidade no inadimplemento de contas de energia elétrica, o que acaba gerando para a municipalidade débitos de encargos como juros, multas e correções. Essa situação foi trazida pela Eletrobras ao MP de Contas, o que deu ensejo a não somente essa como outras representações, e nesse momento o MP requer que essa representação seja recebida e que seja deliberado por esse plenário para apuração desses fatos alegados e que, após a devida instrução do processo, os autos retornem à MP para sua manifestação final de mérito. Com a palavra o conselheiro. Senhora presidente, eu vou pedir vênia para dispensar a leitura dos capítulos referentes à competência, visto que se trata de matéria de visível repercussão na esfera contábil e financeira. Com relação à admissibilidade também, eu estou pedindo vênia para dispensar a leitura, posto que se trata de matéria de representação contendo identificação do representante, preenche todos os requisitos do artigo 190, 191 do Regimento Interno da Corte. Ressalto ainda que na última sessão plenária foi aprovada a admissibilidade de matéria de representação em matéria idêntica nos autos do processo TC 18.333/2017, referente ao município de Piranhas, tendo como gestor o senhor Dante Alighieri Salatiel, e passo a leitura dos fatos.
A Eletrobras Distribuição Alagoas denunciou ao Ministério Público de Contas, por meio de comunicação externa número 004, situação de inadimplência do município de Santana do Ipanema quanto à contraprestação pelo fornecimento de energia elétrica. Neste mesmo expediente, o denunciante solicitou também a adoção de medidas pertinentes. Diante dos fatos narrados, o Ministério Público de Contas propôs a presente representação com o fito de compelir o gestor responsável ao ressarcimento dos valores imputados ao erário municipal, pela mora no pagamento das contas de energia elétrica da municipalidade. O elevado montante da dívida de diversos municípios alagoanos com a Eletrobras exige uma atuação enérgica por parte deste egrégio Tribunal de Contas, pois, além de gerar prejuízos à comunidade local pela possibilidade de corte de energia, enseja também dano ao erário, na medida em que o atraso acarreta o pagamento de juros e multas pelo município. Ressalte-se que a mora administrativa pode ser decorrente de um período de dificuldade financeira atravessado pelo município, mas também pode ser decorrente da ausência de organização ou do planejamento mínimo necessários. Tais irregularidades, caso venham a ser comprovadas, além de repercutir nas prestações de contas anuais dos respectivos gestores e gerar aplicação de multa, poderão ensejar a imputação de débito correspondente aos acréscimos indevidamente arcados pela municipalidade. Diante dos fundamentos expostos, corroborados pelas provas acostadas nos presentes autos, observa-se que há indícios suficientes de irregularidade a recomendarem a admissibilidade da presente representação. Eu transcrevo o artigo 38 da Lei Estadual 5.604, nossa lei orgânica. Trato também da possível violação à ordem cronológica de pagamento, previsto em resolução editada pelo próprio tribunal. Transcrevo ampla jurisprudência precedentes de tribunais de contas, exemplo do Tribunal de Contas do Piauí, que eu vou dispensar a leitura, Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas do Mato Grosso, todos nesse sentido. Cito que o ato do gestor pode configurar também, ao menos em tese, improbidade administrativa, visto que gera dano à municipalidade. E, por fim, eu voto no sentido de conhecer a presente representação, dando admissibilidade, determinar a expedição de ofícios à concessionária Eletrobras, para que informe se houve pagamento pelo município. Em caso de resposta negativa, informe o valor total ainda devido pelo município, a título de juros e multa. Encaminhe mensalmente a relação dos municípios inadimplentes. Voto também no sentido de determinar a expedição de ofício ao gestor atual do município de Santana do Ipanema, basicamente repetindo as mesmas indagações. Somente após a completa instrução do feito, determina a citação do senhor José Mário da Silva, prefeito do município de Santana do Ipanema, para que no prazo de 15 dias possa apresentar a defesa. Transcorrido o prazo de 15 dias, com ou sem apresentação de defesa, sejam os autos encaminhados ao Ministério Público de Contas para emissão de seu parecer conclusivo. E aqui eu dispenso a tramitação pela auditoria, visto que em sua configuração constitucional não deve atuar como órgão de instrução. Por fim, voto no sentido de dar publicidade à presente deliberação. É como eu voto, Excelência. Em discussão, o processo. Senhora presidente, Com a gostaria de fazer algumas ponderações. Inicialmente, eu gostaria de elogiar o voto do conselheiro Rodrigo, especialmente a sua conclusão aí, em que dispensa a tramitação pela auditoria. Vossa Excelência, acredito que adota uma decisão acertada nesse sentido, porque não compete aos auditores instruir
esse tipo de processo. Mas especialmente sobre o que Vossa Excelência relatou aí sobre esses fatos. Eu, inclusive, tenho processo também com esse mesmo objeto e penso da mesma forma que Vossa Excelência, com relação a esses débitos com a Eletrobras, que acaba gerando um dano, um prejuízo ao erário, né? Porque nós sabemos das dificuldades dos entes municipais, especialmente no estado como Alagoas, que sofre até mais que outros entes federados com relação às suas receitas, por diversos motivos, especialmente sobre a sua característica econômica, né? Não é um estado, digamos, industrializado, produtor de matérias-primas que gere recursos para que a municipalidade enfrente, né, as suas despesas. Então, sei que o gestor municipal ele deve planejar seus gastos e, com o pouco recurso que ele tem, ele às vezes deixa de pagar essa conta para fazer frente a outras despesas essenciais, despesas que não podem, ou melhor, que pode impactar diretamente na vida dos munícipes. Mas também tem um outro aspecto aí, um outro lado, que não é, assim, a gente não pode fechar os olhos para isso. Que é também aquele gestor em que não planeja seus gastos, seu orçamento, e aí acaba impactando nessa situação de inadimplência dessas obrigações, que é obrigação de economia doméstica. Não é muito difícil para planejar isso aí. Então, eu penso que, embora todas essas dificuldades, dá para o gestor planejar e pagar essas contas na sua devida data. A respeito disso, eu gostaria até de trazer ao conhecimento de Vossas Excelências, acredito que muitos de vocês conhecem, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão editou ainda este ano uma instrução normativa em que entende irregular a realização de despesas com os festejos de carnaval naquele estado, daquela municipalidade que está em atraso do pagamento dos servidores ou então em situação de emergência ou calamidade pública. Então, eu gostaria de fazer um elogio àquele tribunal em razão dessa instrução normativa. Nós até já adotamos também aqui um período passado com relação aos festejos juninos também. Então, isso é uma evolução do controle, é uma evolução a própria sociedade está exigindo isso do controle externo, dos tribunais de contas. Então, é uma medida que tem que ser elogiada e que tem que ser repetida mais vezes, porque não é admissível, por exemplo, um gestor, né, bancar festejos municipais, pagar cachês de artistas caríssimos, enquanto tem uma conta de energia elétrica, às vezes uma conta de água, em atraso. Então, existe bastante também essa situação. E aí, o gestor precisa fazer um planejamento orçamentário sério, né? Um planejamento em que verifique as suas disponibilidades financeiras e arque com essas obrigações. Então, existem essas duas facetas. Então, o tribunal tem que estar atento para isso. Mas, de qualquer forma, isso gera um prejuízo, um dano ao erário. E isso aí tem que ser responsabilizado. Esses gestores têm que ser responsabilizados. Provavelmente, a Eletrobras Alagoas deve ser privatizada em breve, porque o Congresso está analisando essa questão da privatização